vocês? Vamos orar? Feche os seus olhos, fale em línguas, desfrute da adoração. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, Pai, por essa manhã gloriosa. Senhor, nós temos tanta esperança no nosso futuro, tanta expectativa na bondade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Senhor, nós cremos, ó Deus, em um tempo tão glorioso, Senhor, onde nós já vivemos e viveremos muito mais daquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, eu declaro nesta manhã que todos nós sairemos daqui deste lugar, Pai, em um nível muito maior. Meu Deus, alcançando águas muito mais profundas, ó Pai, resgatando das profundezas do Senhor as preciosidades que o Senhor tem para colocar dentro de nós. Ah, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós repreendemos toda armadilha, toda distração, tudo aquilo que se opõe à palavra de Cristo. Nós declaramos frustrados os planos de Satanás nessa manhã, nas famílias, nas vidas da tua igreja, frustrados os planos do diabo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero trazer hoje uma mensagem muito maravilhosa que Deus tem falado aos nossos corações. E nós temos visto nesses últimos dias que Deus, Ele está repetindo a mesma mensagem. E a mensagem é sobre a volta dEle. A mensagem é sobre o nosso futuro, é sobre a palavra viva se manifestando nessa terra e os acontecimentos do fim acontecendo e se consolidando para louvor da glória de Deus. Amém? Nós vemos que Jesus, na sua palavra, ele ilustrava o reino com parábolas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Nós vamos falar sobre essa parábola conhecida por todos nós dos trabalhadores da vinha. São 16 versículos, mas antes de ler a parábola, eu queria trazer um pouco da contextualização, explicar um pouco aqui, compartilhar com vocês o objetivo dessa parábola. Jesus é que contou essa parábola. Primeiro ponto que nós temos que entender que essas palavras saíram da boca do nosso mestre, amém? Então, não diminuindo a relevância dos grandes homens de Deus, mas quem falou isso aqui foi o próprio Verbo, que se fez carne. E ele diz, queridos, que o reino, ele é comparado ao dono de uma vinha. E a parábola diz que esse dono dessa vinha, ele sai de madrugada para assalariar os trabalhadores que trabalhavam na vinha dele. Ele diz que havia combinado com aqueles trabalhadores um denário por pagamento de um dia de trabalho, que era mais ou menos 12 horas mesmo de trabalho. Então, ele combina e ele sai de madrugada para fazer o pagamento. E quando a gente vai lendo a parábola aí, que ele ajustou essas coisas, a Bíblia diz que, no verso 3, que saindo pela 3ª hora, ele viu na praça pessoas desocupadas. E ao ver essas pessoas desocupadas, ele diz, ide vocês também para a vinha, que eu vou dar para vocês aquilo que for justo. E eles foram. E o verso 5 diz que, tendo saído ele outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, ele vai proceder da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, no verso 6, ele encontra outros que estavam desocupados. Diga essa palavra, desocupados. E então, eles estavam desocupados o dia todo, e no verso 7 eles respondem, o dono da vinha pergunta, por que vocês estavam aqui desocupados o dia todo? E eles respondem, porque ninguém nos contratou. Então ele disse, ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, ele disse que o senhor da vinha, ao seu administrador, chama os trabalhadores para que eu faça o pagamento do salário. E ele começou pelos últimos até chegar nos primeiros. E no verso 9, vindos da hora 1/10, ou seja, os últimos que ele chamou, ele recebeu cada um deles também um denário. E foram chegando por ordem, e todos receberam a mesma quantia de um denário.
E no verso 11, diz o seguinte: mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Quem murmurava? Os primeiros, aqueles que tinham começado a jornada no início do dia. Porque eles diziam assim: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, você nos igualou a eles. Nós suportamos fadiga, calor, cansaço. E olha o verso 13, a resposta do dono da vinha, ele diz: mas o proprietário respondendo disse: amigo, eu não te faço injustiça. Você não combinou comigo 1 denário. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os seus olhos, porque eu sou bom? Verso 16, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Muito conhecida essa parábola, essa ilustração, onde nós vemos aqui muito claramente que Deus não quer ninguém desocupado. Queridos, nós vemos na parábola que, embora o dono da vinha já tivesse ali os seus trabalhadores, ele sai e ele vê pessoas desocupadas. Os olhos do Senhor estão passando sobre a terra. Deus está vendo aquilo que nós estamos ou não fazendo. Essa parábola, ela nos mostra um Deus que está atento à nossa vida, às nossas ações, às nossas palavras e aos nossos pensamentos. Não como um guarda que está ali fiscalizando, mas como alguém que tem um desejo grandioso para que nós possamos desfrutar de uma recompensa. Porque a parábola fala que ele sai para recompensar, para pagar o trabalho daquelas pessoas que estavam servindo. Agora, é interessante nós notarmos que aquelas pessoas que foram chamadas para trabalhar, elas, primeiramente, quando a gente tem um trabalho, é tão bom, quando a gente, eu acho assim, estimula as nossas vidas, quando nós vemos pessoas contarem testemunhos dizendo assim: eu estava precisando tanto e uma porta abriu para mim. Não é assim? Eu já passei por isso, talvez você já passou por isso, quando uma porta de trabalho se abre. E aí nós nos alegramos, nós louvamos o Senhor, mas nós vemos aqui nessa parábola que, embora esses trabalhadores tivessem o seu trabalho, eles começam ali a olhar para o outro, para o trabalho do outro. Eles se incomodam com o pagamento que o outro recebe. Não contentes e nem gratos com o que eles tinham recebido, agora o olhar deles estava para o outro. E eles começam a questionar. E eles dizem assim: mas por quê? Por que que esse aqui, que não está fazendo tanto quanto eu estou fazendo, ele vai ganhar o mesmo tanto que eu estou ganhando? E sabe, queridos, quando a gente lê essas palavras, o nosso coração se enche de temor, porque quem sabe se esse pensamento não é meu e seu também? Quem sabe se muitas vezes nós não estamos, ao invés de focar naquilo para o qual nós fomos chamados, nós estamos olhando, por que que Deus está retribuindo essa pessoa aqui, que, a meu ver, parece que não está fazendo as coisas na intensidade que eu estou fazendo, e parece que ela está sendo retribuída igual ou até mais que eu. Mas a Bíblia diz que o dono da vinha, ele dá uma resposta. E ele disse: olha, ele responde para eles: eu não combinei com vocês, não foi 1 denário? Como se ele estivesse dizendo assim: em que eu te lesei? Você recebeu o que foi combinado. E aí, no verso 14, ele diz: toma, e o que é teu, e vai, pois eu quero dar a este último o tanto que eu dei a ti. Ou seja, o dono, ele faz conforme ele quer, sim ou não? Aquele que é o dono, ele distribui conforme lhe apraz o coração. E sabe, queridos, o rei do nosso reino, ele é um rei servo. A parábola termina com esse dono dessa vinha dizendo: por um acaso a minha bondade está te incomodando? Nós estamos falando de um rei que é todo poderoso, mas que ele é envolvido de bondade. Ele é envolvido de misericórdia. E é interessante que quando a bondade de Deus ela é destinada a nós nos alegramos muito. Mas será que nós nos alegramos quando vemos a bondade de Deus sendo destinada a outros também? Então, queridos, é importante que nós entendamos
conheçamos o amor de todos os amores, para que a gente possa entender o segredo de todos os segredos. É só conhecendo o amor profundo de Deus que nós vamos nos descobrir nele mesmo, amém? O irmão Reagan dizia, se você não está na perfeita vontade de Deus, você está num lugar onde o diabo pode te atacar. E sabe, queridos, nós temos muito problema na nossa vida quando nós saímos de Cristo. Cristo, então, ele não é só uma pessoa, Cristo é um lugar. Cristo é um lugar onde eu e você entramos. Nós vimos nas Escrituras, na Nova Aliança, muito essa palavra, em Cristo. Para você estar é porque você está em um lugar. Eu estou aqui, nesse lugar, dentro desse templo, dentro desse galpão, dentro dessa igreja. Quando eu for embora para minha casa, eu estou em outro lugar. E se eu for para um terceiro lugar, estarei em outro. E sabe, querido, nós precisamos estar em Cristo. Ele é um lugar de proteção. Cristo é um lugar que, quando eu entro dentro dele, eu estou abraçado com a verdade. Quando eu entro dentro de Cristo, eu estou abraçado com a proteção. Eu estou abraçado com pensamentos bons. E estando dentro dele, neste lugar, muitas coisas que me atingiriam fora dele, dentro dele não me atinge mais. Embora tudo esteja acontecendo do mesmo jeito, todas as adversidades, lutas, tempestades, eu dentro dele estou protegido dessas tempestades. Amém? Então, além de ser uma pessoa viva, real, que veio a esse mundo, que deu a vida por mim e por você, que ressuscitou, que está viva em carne nesse momento, que está no céu e ao mesmo tempo está dentro do meu e do seu coração, ele também é um lugar. Então, todas as vezes, eu quero te estimular nessa manhã dizendo, quando você se sentir com qualquer sentimento contrário, triste, depressivo, abatido, você para e diz assim, eu preciso voltar para o meu lugar. Eu preciso entrar no meu lugar. Como diz as Escrituras, amém, queridos? William Carey, o amigo da Índia, dizia assim, eu não tenho medo do fracasso. Eu tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam. Muitas vezes, nós estamos vivendo muitos sucessos na vida. E nós estamos tendo alegrias e condecorações. Mas a pergunta que fica para nós é, será que esse sucesso, será que esse lugar onde eu estou buscando essa satisfação tão plena é o que realmente importa? Será que esse é o lugar onde eu deveria estar? Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, um professor, eu não sei a quem é atribuída essa frase, e a pessoa dizia mais ou menos assim, eu vou tentar falar a frase com fidelidade, que era mais ou menos assim, eu estou indo na faculdade pregar o evangelho, e vou aproveitar e vou estudar. Então, o que essa pessoa queria dizer é o seguinte, ela entendeu o que realmente importa. Imagina se nós vivêssemos a nossa vida dessa forma. Eu estou indo pregar o evangelho, eu estou indo ser uma carta viva no meu emprego, e eu vou aproveitar e vou trabalhar. Eu estou indo ser uma bênção dentro do meu casamento e ser o próprio Cristo, e eu vou aproveitar e ser casado. Eu estou indo ser uma bênção, ser o próprio Cristo na vida do meu filho, e eu vou aproveitar e ser mãe. E muitas vezes, querido, nós pegamos essas funções da nossa vida e nós invertemos a ordem. Mas nós temos que lembrar que nós somos espirituais. Então, você não está indo trabalhar e vai aproveitar e vai falar a palavra. Você está indo falar a palavra e vai aproveitar para trabalhar. Amém? Quando essa realidade é realidade de verdade, dentro de mim, dentro de você, nós entramos nesse lugar da proteção, que é Cristo. Porque nós entendemos que nós vestimos, de fato, uma camisa. Amém? Vocês já viram essas pessoas que vestem uma camisa? Essas pessoas que estão vendendo um empreendimento aí, às vezes nas esquinas, eles fazem
aquelas mesinhas e coloca os banners de como vai ser o apartamento por dentro, e por trás está a construção ainda no esqueleto. E quando você chega lá, eles te abordam com os folhetos, eles te chamam para sentar. Você já passou por isso? Eu já. Queridos, eles começam a falar daquele empreendimento, parece que eles vivem ali dentro. É incrível. Eles só falam daquilo. Tem um repertório para falar do empreendimento que é tão persuasivo que você pensa assim, gente, parece que essa pessoa brotou de dentro dessa construção, porque ela sabe de tudo sobre essa construção. Ela, de fato, vestiu a camisa daquilo ali. E sabe que nós, os que somos espirituais, nós temos que vestir essa camisa do reino, essa camisa de entender para onde que eu vou, onde que eu estou indo, quem é que eu quero levar comigo. Eu quero levar todos quantos possíveis. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que no fim aqui da parábola da vinha, o dono da vinha, ele recompensa. E muitas vezes, enquanto a gente tinha uma mentalidade que não é a que a gente tem hoje, a gente vinha recompensa como uma coisa assim, não, eu estou fazendo as coisas aqui, mas não estou nem pensando na recompensa. Eu não vou pensar, não, para o meu coração não se orgulhar. Não era assim que a gente pensava? Não vou deixar o orgulho. Eu estou fazendo assim, totalmente sem pensar na recompensa. Mas sabe que é imprudente pensar assim? Porque não pensar na recompensa, se tivesse errado pensar na recompensa, queridos, isso não estaria na palavra, não. Deus ia tirar isso da palavra, falando, não vou colocar esse orgulho aqui, não. Mas, ao contrário disso, ele colocou na palavra que haverá uma recompensa. E na última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre a ressurreição dos mortos. E nós falamos sobre o corpo da ressurreição, nós falamos como acontecerá, nós falamos o tipo de ressurreição, que é uma das doutrinas elementares que nós temos na palavra de Deus descrita. Não é verdade? Nós temos as doutrinas elementares da palavra de Deus, a ressurreição dos mortos está no meio dela. A fé em Deus, o arrependimento de obras mortas, os batismos, a imposição de mãos. E eu falei que essas 4 primeiras, a gente fica mais confortável para estudar. Mas quando chega na ressurreição dos mortos e no juízo eterno, parece que a gente trava. Como se fosse algo assim, bloqueador demais. Mas eu quero dizer para você que não é. Essa doutrina é para mim e para você. Nós estamos falando aqui hoje de juízo eterno, que é a última dessas doutrinas descritas ali na palavra. Amém? Antes de mais nada, nós precisamos entender que a salvação ela é pela graça. A salvação não é por mérito, a salvação não é por conquista, a salvação não é pelo seu conhecimento, pelo seu esforço, ela não envolve esforço nenhum. A salvação, ela envolve um presente dado por Deus. A Bíblia diz em Marcos 16, quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Então, quando nós falamos de juízo eterno, não é um juízo para a salvação. O julgamento da salvação, ele acontece aqui na terra. Esse é o lugar de você ser salvo ou não. Nós vemos aí muitas seitas e doutrinas que nada tem a ver, são antibíblicas, dizendo que depois que a pessoa morre, haverá um tempo para ela se recompor ali, para ela arrumar as coisas rapidinho e ser salvo. Queridos, isso é antibíblico. A salvação ela é definida aqui. Esse é o tempo e esse é o lugar de eu e você ser salvo. Esse é o momento. Verso 18 de Marcos 16 diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19, o julgamento é esse, que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Então, o juízo eterno não é para salvação. Agora, a Bíblia descreve alguns grandes julgamentos que vai acontecer. E nós precisamos estar inteirados disso, amém? Você deseja saber essas coisas? Então, queridos, nós precisamos mergulhar fundo nessas coisas. A Bíblia diz que haverá o tribunal de Cristo, está descrito lá em 2 Coríntios 5:10. E esse tribunal de Cristo é o tribunal para recompensa, que é o que mais a gente vai se ater nele aqui para falar.
Mas a Bíblia também fala de um outro juízo, que é o juízo do trono da glória, que é quando Jesus, na sua segunda vinda, volta, reúne os povos, as nações e Israel para julgá-los. Ele está descrito em Mateus 25, do 31 ao 46. É o juízo do trono da glória. E, por fim, o juízo final, ou o juízo do trono branco, que está descrito em Apocalipse 20, 11. Então, desses 3 juízos que nós descrevemos aqui, nós estamos encaixados somente no primeiro, que é no tribunal de Cristo. Você pode dizer amém? Você pode se alegrar por isso? Porque o juízo do tribunal de Cristo, ele é para a recompensa, como nós começamos aqui lendo e aprendendo sobre o dono da vinha. Ele é um juízo para que você seja galardoado por tudo que você fez aqui. Porque nós não somos dessa turma dos desocupados lá da vinha, não, queridos. Nós somos da turma que estamos ali firmes, olhando para um alvo e para uma direção. Porque em breve, muito em breve, nós estaremos diante dele. Nós aprendemos aqui que o arrebatamento da igreja, ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer hora. Ele pode acontecer daqui a 1 minuto, como ele pode acontecer ali na porta, como ele pode acontecer hoje à noite. Ele não depende de nada acontecer para que ele aconteça. A qualquer hora pode acontecer o arrebatamento da igreja, amém? Então, queridos, assim que a igreja for arrebatada, acontecerá o tribunal de Cristo. Ele é na sequência. O que depende para que você seja galardoado é o arrebatamento da igreja. E nós aprendemos aqui que há uma ordem para isso. Primeiro, aqueles que morreram pertencendo ao Senhor, e depois aqueles que são vivos e confessaram e professam o Senhor. Esses são os que serão arrebatados, amém? E sabe, queridos, a Bíblia diz algo muito interessante lá em 1 Coríntios 15, 58. Eu queria que você abrisse lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe, queridos, as Escrituras, elas estão dizendo aqui o seguinte: aquilo que você faz para o Senhor, não fica esquecido. Aquilo que você entrega para o Senhor, não é vão, não passa despercebido. Embora pareça, muitas vezes, embora possa vir na sua mente esse pensamento, mas você refuta esse pensamento porque você está em Cristo. No Senhor, o que você faz para Ele não é vão. E quando fala que não é vão, independe do que você faz. A Bíblia fala o que você faz. Seja algo aparentemente pequeno, ou seja algo de aparência maior. Porque essa questão de aparência, ela é humana. Deus não está olhando isso. Deus está sempre olhando motivação. Deus está sempre olhando coração, é por dentro. Ele nunca está olhando o que é muito aparente. Porque a maneira de Deus pensar, ela é contra a nossa cultura. Amém, queridos? Então, o tema dessa mensagem que está descrito, chamados para boas obras, lá em Efésios 2, versos 8 e 9, diz o seguinte: pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então é importante nós entendermos que, embora nós não fomos salvos pelas obras, nós fomos salvos para as obras. Você não foi salvo pelaquilo que você venha fazer ou já tenha feito, mas uma vez salvo, você é salvo para frutificar. Então, não tem como eu desvincular, porque muitas vezes nós vemos que na mentalidade dos tempos da igreja, às vezes os extremos pegam as pessoas. Então, houve uma época em que tinha esse extremo: eu preciso fazer, porque assim eu vou conquistar. E aí, depois disso, quando vem às vezes luz, o diabo tenta puxar para outra beira, e toda beira é abismo.
Porque a outra beira é o seguinte, eu não preciso também fazer nada, porque eu já fui salvo pela graça, e uma vez salvo está tudo certo. Mas Deus é tão perfeito, que nesses 2 versos que eu acabei de citar para vocês aqui, Efésios 2, 8, na verdade 3, o 10 também, é dom de Deus, verso 9, não vem de obras. Mas no verso 10 ele fala assim, somos feitura dele, criados para as boas obras. Ou seja, não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Você entende isso junto comigo? Amém, queridos? Então, a nossa motivação ao fazer as obras, ela não é com essa mentalidade, eu vou fazer porque eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não. Ela não é com esse foco total abraçado nisso. Mas eu também não posso desconsiderar que vai ter uma recompensa para isso. Amém, queridos? Eu não posso viver a minha vida pensando assim, olha, eu estou fazendo aqui, amém. Sabe aquela falsa humildade que a gente tinha antes e agora a gente não tem mais? Porque luz chegou na nossa vida? Não, queridos, pense na sua recompensa também. Pense que o que você está fazendo tem um prêmio. Todo atleta, Paulo fala, ele não corre sem saber o prêmio que ele vai ganhar no final. Seja a medalha, seja o troféu, ele corre para alcançar o prêmio. Você está correndo e eu quero te motivar nessa manhã. Vai haver um prêmio para você. Existe um prêmio sendo preparado para a sua vida. Nada do que você tem feito para Deus vai virar fumaça, não, queridos. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 3, verso 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Segundo a graça que foi dada, Paulo diz, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Então a Bíblia fala que é segundo o seu trabalho que você vai receber. Essa palavra galardão, que vem do grego mistos, que significa valor pago pelo trabalho, salário, recompensa, preço, prêmio. Agora, não me pergunte que galardão é esse, que eu não sei, a Bíblia não deixa claro. Que recompensa que é essa? Agora ela fala que é recompensa. E eu entendo que recompensa é coisa boa, sim ou não? Recompensa é prêmio. Recompensa é algo bom, amém? O galardão, ele vem depois da permanência do que você está construindo. Não basta apenas construir, é preciso permanecer construindo. Ele vem da constância. Ele vem daquilo que eu faço sem querer fazer, mas eu faço porque eu tenho que fazer. Porque eu sou adulto, eu não sou mais criança. Porque a criança faz quando ela quer, mas o adulto faz porque precisa ser feito. Amém? Quando a gente é adulto, a gente aprende que tem que comer verdura mesmo. Nem adulto, né? A criança já aprende a isso mesmo. E ela já para com essas birras, porque faz bem para ela. Aleluia. Glória a Deus. Agora, muitos às vezes podem perguntar assim, será que a gente vai se lembrar na eternidade, quando a gente partir para o Senhor? Será que nós vamos lembrar das coisas? Queridos, meu esposo me disse uma coisa que eu até anotei aqui, eu achei muito interessante. Ele me diz o seguinte, seria muito estranho a gente chegar e o Senhor olhar para a gente e falar assim, vem cá, servo bom, eu vou te dar galardão. Se a nossa memória fosse apagada, a gente falaria assim, galardão? O que é galardão? Galardão de quê? Olha que estranho, não é estranho pensar isso? Então, o irmão Reagan, no seu livro Como Ser Dirigido pelo Espírito, eu trouxe um trecho aqui que ele fala o seguinte, será que vamos nos reconhecer no céu? As pessoas às vezes me perguntam, nós vamos nos reconhecer os outros no céu? E eu devolvo, você me conhece aqui embaixo? Perceba, você é aquele que estará lá. Você conhece os outros aqui? Então conhecerá lá. Você é aquele que está aqui e será aquele que estará lá. Alguns falsos mestres ensinam que quando um homem morre, ele está morto da mesma forma que um cachorro, quando morre. Não, com o homem não é assim. O homem é mais do que um corpo, ele é um espírito. Ele tem uma alma, mas habita no corpo. Outros dizem que quando o homem morre, ele entra no sono da alma. A Bíblia não ensina isso. Alguns dizem que o espírito aparta e volta numa vaca, num cachorro ou em outra pessoa. Contudo, a reencarnação não está nas Escrituras.
Permaneça na palavra e ela resolverá todos os seus problemas. Paulo disse, eu vou estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Você pode dizer um glória a Deus? Oh, aleluia! Nós teremos lembranças, querido. Seria muito estranho nós chegarmos diante do Senhor, vou te galardoar. Galardão? O que é galardão? O que foi que eu fiz? Não, nós teremos lembrança. É claro que não para sofrimento. Nada que cause em nós sofrimento, porque não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Então não vão ser lembranças do tipo nostálgicas, da sofrência aí que a gente vê o mundo vivendo, uma tal de sofrência sertaneja, que é essa mata mesmo, essa mata o sujeito. E ele morre rindo às vezes, né? Ou chorando, porque é sofrência. Então, queridos, nós precisamos entender o seguinte, que as suas obras, ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver. Nós vemos o tempo todo nas Escrituras, Jesus falando de algo que é entesourado. Você já reparou que nós colocamos adornos naquilo que é externo? Nós colocamos bracelete, brinco, pulseira no pescoço, no dedo, no tornozelo, e essas coisas são externas. Mas você não põe um brinco no pulmão, você não põe um bracelete no coração. Mas, embora todos sejam importantes, se você perde o dedo, você sobrevive. Mas se você perde o pulmão, o coração, como é que vive? Então, as coisas importantes e vitais, elas estão escondidas. As coisas de maior valor, elas não estão aparecendo, elas estão por dentro. E muitas vezes, sabe, queridos, nós, nessa nossa vida com Deus, nós olhamos alguém que está aparecendo debaixo de um holofote e nós pensamos, olha lá, é assim que Deus podia ter me chamado, por que Deus não me chamou? Mas eu quero te dizer, nesta manhã, nós vamos ter muita surpresa no céu. Nós vamos ter muita surpresa na eternidade. Talvez aquelas pessoas que você pensa assim, nunca foi vista, talvez nunca apareceu, talvez não tem nome, não tem uma relevância, são essas que obterão maior galardão diante do Senhor, porque o critério dele é diferente. Eu não estou dizendo que vai ser assim, eu estou dizendo que você deve abrir o seu conhecimento, abrir a sua mentalidade e não deixar Satanás te pegar nisso, irmãos. Não deixa Satanás te parar por causa dessas coisas. Tenha sempre isso na sua mente, aquilo que é vital está dentro. Nós nem vemos, amém? Aleluia, glória a Deus. Mas eu também quero te trazer uma reflexão sobre isso. Como está o seu coração quando você está fazendo a obra? Como está você por dentro, os seus pensamentos? Qual é a conversa interna que tem dentro de você quando você está lá no banheiro juntando um lixinho? Quando você está lá colaborando para alguma coisa? Porque obra tem a ver com tudo, meu bolso entra, amém? Cristo me salvou para que eu entregue para Ele, não é só a minha presença, o meu sorriso, não é só meu cumprimento, não é só, é tudo. Ele me salvou por completo. Amém? E sabe, queridos, é tão interessante que eu ouvi alguém dizer algo que eu achei assim tão profundo. Essa pessoa diz, foi na escola de ministro, o que sai do seu bolso não sai da sua vida, aquilo volta para você. Queridos, não sai, é uma semeadura. Não tenha a mão remissa para nada na sua vida, porque o que sai de você vai voltar. Amém? E vai voltar em medida muito maior do que você plantou. Porque a semente ela é muito pequena perto da árvore. Nós ainda não conseguimos mensurar o tamanho dessa árvore que ela vai ser. A Bíblia fala que Jesus estava pertinho do gasofilácio, olhando as pessoas depositando as ofertas. E tinha muitos ricos que faziam grandes quantias. E Jesus observando. Jesus está observando as nossas vidas, queridos. Jesus está nos vendo. Ele está nos vendo quando ninguém está vendo. Ele está te vendo no banheiro, Ele está te vendo no quarto, Ele está te vendo no seu trabalho. Ele está te contemplando. Você tem alguém por você. E a Bíblia diz que aquela pessoa mais improvável, com um recurso que, se fosse olhar em quantidade, estava pouco em relação aos outros.
Mas Jesus, ele destaca aquela mulher, porque ele diz que os outros, eles deram do que sobrava, mas ela deu tudo o que tinha. Sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês nessa manhã, nós precisamos ser inteligentes para pensar na eternidade. Pensar no nosso futuro, nós precisamos pensar com inteligência. Eu estou semeando o que no meu futuro? O que eu estou plantando para eu colher na eternidade? Será que eu estou vivendo essa vida de qualquer forma? Será que eu estou fazendo as coisas porque tem um protocolo? Alguém precisa de ver, eu preciso mostrar que eu sou bom, eu preciso mostrar que eu sou salvo, que eu sou crente, então eu vou lá e faço. Ou será que verdadeiramente eu estou fazendo com uma motivação? Amém? Sabe, queridos, e por falar nisso, a gente pensando em critérios para o galardão, Deus é um justo juiz. A palavra diz que na sua coxa está escrito justo e fiel. Sabe que para ser um juiz é uma coisa muito difícil. O processo para ser juiz não é fácil na terra. Imagina Deus, juiz de todas as coisas. Ele tem que ter formado em direito, parece que ele tem que ter alguns anos ali do exercício ali, né, daquela função. Ele tem que passar por um concurso de prova oral, prova escrita, dificílimo. Quantos que almejam essa carreira e ficam anos e anos e anos e anos tentando? Dificilmente você vê falar de um juiz que de primeira ele foi passando em tudo, ele se esforça. Ele precisa ter conhecimento profundo das leis e daquilo que for arguído para ele. Afinal de contas, ele vai julgar. Olha que papel. Queridos, Deus é o justo juiz. Nós precisamos olhar para Deus com um olhar realmente apaixonado, porque a função dele é uma função muito delicada. Imagina você julgando 5 filhos que você tem, conforme o que eles fizeram. Pensa no amor e pensa no coração de Deus, de estar diante dos filhos e ter que executar juízo. E o juízo é amor. Executar juízo é executar amor. Porque o mundo criou essa mentalidade contra Deus, antibíblica, que se Deus é bom, por que ele exerce esse juízo? Queridos, na verdade a pergunta é o contrário, porque ele é bom é que ele exerce. Imagina essa terra, se acontecesse tudo que acontece, e os juízes não julgassem nada. Olha, não, eu vou ser bom, e você matou, você fez esse crime hediondo aqui, mas eu vou ser bom com você. A terra ia virar um caos. Então, o juízo, ele é bom, ele precisa existir. Agora, tem um critério para galardão. Deus, no nosso galardão, ele vai olhar, ele tem um critério. Qual que seriam os critérios de Deus? A qualidade do seu serviço, a quantidade do seu serviço. E isso não significa que é que se você faz muito ou pouco, é se você faz o que ele te chamou para fazer. Amém? E a motivação do seu coração. Deus está olhando a qualidade. Como que você faz o que você faz? Como é que é a maneira que você, quando você pega para fazer algo, como é que você faz? Com qual diligência que você faz? Como é que é os prazos, o trato com as pessoas que estão envolvidas, o tipo, a maneira, a qualidade mesmo. Sabe quando você vai comprar uma roupa e você vê 2 e você fala assim, compensa eu investir mais nessa porque essa tem mais qualidade, ela vai durar mais. Então, nas nossas obras, Deus está olhando a qualidade do que nós fazemos, mas também a quantidade. Suponhamos que Deus te chamou para fazer algo que leva, que leva 20 horas por semana, tá? Vamos colocar assim, ilustrar de uma maneira clara. Mas você faz 5, 4 horas. Você está sendo obediente com o tempo que Deus te pediu para fazer aquela obra? Agora, se Deus te pede para fazer uma coisa que dura 5 horas, e você negligencia, às vezes, outras áreas da sua vida, do cuidado do seu corpo, do seu casamento, dos seus filhos, que ao invés de dar 5 horas para aquilo, você dá 20 horas para aquilo. Você está sendo obediente? Nem num lado e nem no outro, porque nós falamos aqui que todo extremo é beira, é abismo. Então, nós precisamos entender que há uma quantidade de tempo para a obra do Senhor que você precisa se dispor a fazer. Há uma qualidade e há uma quantidade. Agora, há também, desses 3, esse terceiro critério, que é a motivação do seu coração. Porque eu posso estar fazendo com muita qualidade, num tempo certo, mas com a motivação errada. Sim ou não? Eu posso estar fazendo para o meu líder ver. Eu posso estar fazendo para mostrar.
Eu posso estar fazendo para parecer que eu sou santo. Sim ou não? É a motivação do meu coração. Eu posso estar com a motivação certa e fazendo num tempo errado. Eu posso estar sendo negligente no tempo. Eu posso estar com a motivação certa, num tempo correto, mas fazendo com baixa qualidade. Então, o galardão, quando o Senhor Jesus ele for olhar o nosso galardão, ele é poderoso para isso, ele vai olhar a qualidade que você fez, a quantidade que você fez, se foi o que ele pediu, e o que estava dentro do seu coração quando você estava fazendo. Amém, queridos? Porque ele é tudo em todos, ele consegue sondar. A Bíblia diz em Salmos que ele prescruta as profundezas do homem. E ele é onipresente, ele tem essa característica que ninguém tem, onipresente, onisciente, onipotente, está em todos os lugares, escuta todas as coisas, vê todas as pessoas, recebe todas as orações ao mesmo tempo, faz milagres em todos os continentes, acontecendo milagres, resposta chegando na sua casa, no seu filho, na casa da sua mãe, na minha casa, ao mesmo tempo. A gente olha no relógio, 11h33, milagre chegando para todo mundo ao mesmo tempo. Só pode ser Deus. Amém? Onipresente, onisciente, onipotente. Mas a Bíblia também diz, queridos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, que essa obra que nós vamos apresentar, ela fala de 6 materiais. Ela fala do ouro, da prata e das pedras preciosas. 1 Coríntios 3. E ela fala do feno, da palha e da madeira. E ela divide 2 grupos, 3 e 3. Ouro, prata e pedras preciosas. Quando passar pelo fogo, não queima, então sobe. Madeira, feno e palha, passa pelo fogo e queima, então desce. Então é possível que alguém seja salvo e não receba galardão. Mas por quê? Por negligência. E isso é muito bom saber disso. Ler Coríntios 3 traz para mim uma consciência de responsabilidade. De pensar assim, está dependendo é de mim. Não está dependendo de Deus, não está dependendo do líder, não está dependendo de ninguém, queridos. Nós estamos vivendo a era do vitimismo. Eu creio que essa é a grande armadilha de Satanás. É o vitimismo. Porque uma pessoa que se coloca na posição de vítima, ela nunca vai entender o propósito de Deus para a vida dela. Porque ela vai culpar tudo e a todos, mas ela não vai se responsabilizar. Querido, você não é vítima em nada nessa vida. Você é responsável para construir um casamento feliz. Nós tivemos aqui a escola de casais. Você não é vítima do seu cônjuge. Você não depende da aprovação e do... mas ele não está no papel dele, mas você está no seu. Mas ele não está demonstrando o amor como deveria, mas o amor foi derramado em você e transborda. E é mais fácil você influenciar ele do que ele te influenciar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você não depende, você não é vítima em nada nessa vida. Mas aconteceu alguma coisa na minha casa e sabe, não dependia de mim. Queridos, não importa o que aconteceu. Não importa. Vitória, a Bíblia diz, mais que vencedores nós somos. Então, nós precisamos abraçar essa verdade. A vida não te deu rasteira. Embora tudo que tenha acontecido com você, você é um vencedor. Amém? Não deixe essa mentalidade vitimista dessas ideologias te prenderem, não. Não deixa não, queridos. Porque isso é uma grande estratégia de Satanás. Eu acredito que aquelas pessoas que são descritas na palavra, que no último dia estarão diante do Senhor e dirão, mas no seu nome eu fiz isso, no seu nome. Eu acredito que são os vitimistas, porque vai estar dando desculpa lá, diante de Deus. E não é isso que Deus tem para nós. Agora, para que nós compreendamos a qualidade, a quantidade, a motivação do nosso coração para as boas obras, nós precisamos de relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda tem dúvida sobre a obra que você tem que fazer para Deus, o serviço que você tem que executar, eu tenho uma notícia para te dar. Se você não sabe, se você se sente perdido, é porque você não tem relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é como se fosse um para-brisa.
ele limpa. É para-brisa? Limpador de para-brisa. E essa área aí não é comigo. Limpador de para-brisa. Ele limpa o vidro para você enxergar. Amém? É o relacionamento com Deus que tira a fumaça. É o relacionamento com Deus que diz, é aqui, esse é o caminho, eu vou andar por ele. É o relacionamento com Deus que fala, é aqui, é isso mesmo que eu vou fazer. Agora, tem coisas, queridos, que nós temos que usar da nossa sabedoria e inteligência que Deus nos deu. Alguém chega até você, eu quero te convidar para você vir aqui servir. Você vai ser ingênuo de falar, eu vou perder esse galardão? Não, eu vou lá, eu faço, bem, me dá aqui que eu faço. Ah, mas não é isso que eu nasci para fazer. Irmãos, o serviço de Deus funciona assim, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, fazendo. Uma hora o Espírito te fala, tudo que você fez foi para o louvor da minha glória. Porque nós não temos que fazer aquilo que a gente gosta, amém? A gente precisa entender isso. Existe um livro que chama O Plano Mestre do Evangelismo, que tem um trecho que eu trouxe aqui, eu vou falar rapidinho, ele fala assim, ó, há uma história no livro onde o anjo pergunta a Jesus, Jesus, se Pedro voltar a pescar, ou se Maria quiser ser dona de casa, qual seria seu plano? E Jesus responde, eu não tenho outro plano, eu conto com eles. Queridos, Deus não tem outro plano, Ele conta com você. Não é tempo de voltar atrás e ser outra coisa, a não ser o que Ele te chamou para ser, amém? Agora, entenda algo poderoso. Deus, Ele não vai te pedir nada que você não seja capaz de fazer. Não tem nada que Deus vai te pedir nessa vida que antes Ele já não te capacitou para ser. Você pode não ver, você pode não achar. Talvez você pode falar assim, eu falar, mas eu sou tímida. Eu sou exemplo disso. Vocês me veem falando aqui, vocês acham que é muito fácil? Que foi assim tranquilo? Não. Eu entendi um dia que Deus me capacitou para algo que nem eu mesma sabia o que era. E assim somos todos nós. Quantas coisas. Eu me vi vendendo livros porque eu entendi que Deus me capacitou para fazer algo que eu não sei. Eu me vi no diaconato porque Deus me capacitou para servir de uma maneira excelente. Eu achava lindo as pessoas, porque esse pessoal parece ninja, a gente não vê eles assim. De onde que aparecem essas coisas, esses gasofilascos, povo bonito, de preto. Um dia Deus me deu a honra de estar lá, de ser ninja também com eles. Amém? Ele me capacitou. Então, Ele te capacita também, sabe, queridos? Porque tudo que Deus pede para nós está dentro dos seus padrões de justiça. E no padrão de justiça de Deus, é de acordo com o que você dá conta, sim, de fazer. Amém? Diga, eu recebo a capacitação para ser e fazer o que Deus me chamou. Aleluia, glória a Deus. E sabe, queridos, há 2 grupos na igreja. Há na igreja o grupo dos que fazem e o grupo dos que falam. O grupo dos que fazem, ele é menor em número do que os que falam. Porque os que falam estão contemplando. Deus não nos chamou para ficar contemplando. Nós começamos essa mensagem dizendo que Deus passou olhando os desocupados, o dono da vinha representando Deus. E Ele vai chamando os desocupados. Ele chama aquelas pessoas para fazerem algo. Agora, é importante que você saiba, no serviço, você vai descobrir sua identidade. No serviço, você vai ser ferido, você vai se frustrar. Quem nunca? Você vai se entristecer. Mas essas coisas vão servir para o seu amadurecimento. Essas coisas vão servir para o seu crescimento. É nesse modelo que você vai ser quem você foi chamado. Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Amém? Então, no serviço, nós vamos ter vontade de desistir. Nós vamos ter dias que nós vamos olhar e dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? É hoje que eu entrego. Mas sabe, queridos, eu quero dizer para você, nesta manhã, não desista. Se tem no seu coração esse pensamento, eu quero dizer, ele não vem de Deus. Porque Deus está olhando para o seu futuro. Não desista da obra do Senhor. Quando você vê, talvez, líderes e pastores chamando você, queridos, não é para ganho de pessoas, não. Isso é um cuidado com o seu espírito na eternidade. Isso é um pensamento de tanto envolvido, com tanto amor, quando eu entendi isso.
Quando eu entendi que aqueles que cuidavam de mim estavam me chamando para algo que ia reverberar na minha eternidade. Eu pensei, então não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com esse lugar físico, é espiritual, queridos. É espiritual. Servir a Deus é espiritual. E eu quero finalizar nessa manhã dizendo, nós falamos muito do tribunal de Cristo e das recompensas, mas também haverá um juízo do trono branco para os ímpios. E a Bíblia diz, lá no livro de Judas, que até as palavras que os ímpios disseram impiamente contra o Senhor serão julgadas. Toda obra será julgada. Os olhos de Deus estão passando por todos. Amém? Apocalipse 20, 10 diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta como o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi, verso 11, um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. E eu aprendi que quando fala grandes e pequenos, não está falando de crianças. E eu pensava assim, não sei se você pensava assim. Quando fala de grandes e pequenos, está falando de posição de autoridade das pessoas. Ele viu as pessoas de todos os tipos, grandes e pequenos. Os relevantes, os reis e as pessoas que talvez não tinham tanta relevância no mundo, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então a palavra nessa manhã para mim e para você, haverá julgamentos. Nós que estamos em Cristo receberemos julgamento para galardão no tribunal de Cristo. Haverá julgamento para os ímpios. Nada passa despercebido diante do Senhor. Não se sinta injustiçado. Tira essa palavra da sua vida. Arranca do seu vocabulário a palavra injustiçado. Quando você se sente e diz que é injustiçado, você está afrontando a Deus, que é um justo juiz. Ele está olhando para a sua vida. Ele julga suas causas. É Ele que defere as suas causas. Ele que cuida, Ele passou pela sua história, desde a sua concepção. Você estava sendo concebido, o seu dom já estava lá dentro. Não foi depois que você nasceu, não. Lá dentro, na concepção, Deus falou, é Ele, eu quero Ele, vai ser assim, vai ser muito produtivo na minha vinha. Vai render muitos frutos para a eternidade, estará comigo. Queridos, há mansões celestiais te esperando. Amém? Deus está preparando algo bom para mim e para você. Sabe, irmãos, que eu cheguei aqui, fui procurar um livro ali atrás sobre o assunto, e eu fui surpreendida por este livro. É um título novo do Derek Walker, Dupla Iminência, do arrebatamento e do dia do Senhor. É uma nova abordagem sobre esse assunto. Os acontecimentos do fim, as semanas de Daniel, o juízo. Você se interessa por esse assunto? Se você não se interessa por esse assunto, queridos, você está negligenciando uma das doutrinas básicas da nossa fé. Juízo eterno é doutrina da fé cristã, amém? E alguém chegou para mim e disse assim, olha, eu vou presentear esse livro para quem se interessa por esse assunto. E está aqui, ó. Quem se interessa, pega aqui. Está sendo presenteado por uma pessoa aí que abençoou vocês. Amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, queridos. Ficasse de pé no seu lugar. Feche seus olhos agora. Vamos adorar aquele que é digno, o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. T.L. Osborne, quando orava, ele dizia, Senhor, me usa aqui, porque tem pessoas aqui que só vão ter essa oportunidade. Não vai ter outra. Tem pessoas que vão passar pela nossa vida uma única vez só. Nós nunca mais vamos ver essas pessoas. Uma só oportunidade. E eu te pergunto nessa manhã, queridos, Deus pode contar com você? Será que você é essa pessoa que Deus pode contar? Você tem a disponibilidade para dar para o Senhor, com qualidade, com quantidade, com motivação correta? Você consegue vislumbrar a sua eternidade nesse momento?
Você consegue vislumbrar não quem você é, mas o que você vai manifestar na sua vida na eternidade. Você consegue vislumbrar o rosto do Senhor te olhando nos olhos e dizendo: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Oh, aleluia. Queridos, não há título, não há prazer, não há lugares, não há riquezas, não há dinheiro, não há nada nessa terra que se compare a ouvir servo bom e fiel. Não há nada que se compare a você poder dizer: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Oh, aleluia. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Nós te louvamos porque nós cremos, ó Deus, que o nosso futuro, Pai, ele é tão glorioso, ele é tão esplêndido, ele é tão sublime, Pai. Ah, Senhor, quando nós pensamos, ó Deus, na tua bondade, que retribui, Pai, a todos, Senhor, conforme as suas obras. Quando nós pensamos no teu grande amor, Pai, tudo se derrete, tudo se esvai, Pai. Nós não precisamos de mais nada, tudo fica completo quando nós pensamos nessas coisas. Porque tu és tudo que nós precisamos, Pai. Nós te louvamos e nós viveremos todos os dias com essa certeza. Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nesta manhã que nunca fez a sua confissão de fé. Nunca disse assim: olha, Jesus, eu te aceito.